A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouchot, a condição de fé que nos traz felicidade. Há um ditado espanhol que diz: se você perdeu dinheiro, perdeu algo grande. Se perdeu um amigo, perdeu algo maior. Mas se você perdeu a fé, perdeu tudo. O que significa isso? Significa que a fé é a fonte da vida do homem. Deus disse: o justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2 e o versículo 4. Isso significa que a vontade de Deus é que vivamos pela fé. A fé nos ajuda a compreender que o mundo de Deus não está distante, está tão próximo de nós que podemos senti-lo na vida cotidiana. A felicidade que Deus nos oferece está na fé. A fé nos incentiva a projetar nossa vida limitada na direção do mundo ilimitado de Deus. Qual será o caminho para viver pela fé? Pensando em que cada pessoa tem nacionalidade e culturas próprias, vejamos quais são as características comuns aos homens de fé. O homem de fé alimenta-se do pão dos céus. D.L. Moody, o famoso evangelista, disse: eu orava frequentemente a Deus pedindo que ele me desse fé e esperava que a fé caísse do céu. Entretanto, a fé não chegava para mim. Certo dia, meus olhos se detiveram numa citação bíblica de Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não demorei em me dar conta de que, sem ler a Bíblia, era inútil pedir fé a Deus. A partir daquele momento, comecei a estudar a Bíblia e senti que a minha fé aumentava para a medida que a palavra era implantada em meu coração. Como declara Moody, o fundamento de nossa fé é a palavra de Deus. Nossa fé alimenta-se do pão dos céus. As grandes personagens da fé citadas na Bíblia alimentaram-se também do pão dos céus. O mesmo aconteceu na vida de Abraão. As Escrituras nos esclarecem que Deus não o tomou por justo por ser um homem justo de nascimento, nem por suas virtudes. Abraão foi um homem honesto. Em termos gerais, foi um bom homem. Entretanto, não deixou de vacilar e, quando parecia viver na quarta dimensão, permanecia na terceira. Quando parecia estar na terceira dimensão, estava na quarta. Apesar de tudo, Abraão creu em Deus ao ver as estrelas do céu e Deus teve prazer na fé que encontrou nesse homem. O homem de fé toma a palavra de Deus como parâmetro de sua vida e vive de acordo com ela. A palavra é a matéria da fé. No Egito, Israel ganhava o pão de cada dia com o próprio esforço. E quando os israelitas viviam da colheita, tiravam proveito do rio Nilo e plantavam sementes. Em poucas palavras, a vida no Egito era planejar, trabalhar e esforçar-se humanamente com o objetivo de ganhar o pão de cada dia. Apesar disso, ao saírem do Egito, sob a liderança de Moisés, não havia como viver pelo esforço humano. As circunstâncias mostravam que não havia água, terra para que eles plantassem suas sementes, era um deserto desabitado. Por isso, os israelitas
não tinha outra coisa a fazer senão simplesmente olhar para cima. Não podiam viver olhando por si mesmos e para si mesmo ou para as circunstâncias. Não havia outra saída a não ser o céu. E a única coisa que se ouvia do céu era a palavra de Deus. A sobrevivência dependia da palavra de Deus e da fé, que mostravam ter no poder divino. No Egito, Israel viveu pelas próprias forças e métodos, mas no deserto, aquele povo não podia viver senão pela palavra de Deus. Está escrito: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes darei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei para a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Êxodo capítulo 16 e o versículo 4. Jesus disse que o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, viver pela palavra de Deus não é outra coisa senão viver por Deus. Viver pela palavra significa viver por Deus, por seu poder e graça, não pelo esforço humano. A cada momento, o homem de fé deve tomar a fé oferecida por Deus e torná-la sua. A fé é o canal que nos permite conseguir a espiritualidade da quarta dimensão e experimentar a presença e o poder de Deus em nossa vida. O importante é que, para termos acesso ao mundo da quarta dimensão, primeiramente devemos aceitar a realidade de que não podemos aperfeiçoar e melhorar o nível de nossa fé. Para ter acesso à quarta dimensão, devemos reconhecer que a nossa fé não é uma emoção, nem um destino, e sim uma decisão. A fé é uma decisão tomada quando a pessoa defronta com a pergunta: crer ou não crer? De maneira nenhuma, a fé é uma área na qual entra em jogo a emoção. Ainda que a emoção possa ser de grande ajuda na vida cristã, devemos entender que a fé não é emoção, e sim uma questão de decisão. Se a fé fosse emoção, por que Jesus teria repreendido seus discípulos ao dizer: vocês não têm fé? Se a fé fosse emoção, quando não sentimos arder um fogo em nosso coração, deveríamos afirmar que não temos fé. O motivo pelo qual o Senhor repreendeu os seus discípulos, rotulando-os de homens de pequena fé, deve-se ao fato de a fé ser uma questão de decisão. A Bíblia demonstra que a fé é uma decisão. Paulo revela que Deus reparte a cada um conforme a medida da fé. Você vê isso em Romanos capítulo 12 e o versículo 3. Quando Pedro começou a andar sobre a água, a questão era olhar para Jesus ou olhar para as circunstâncias. Por esse motivo, Jesus repreendeu Pedro, dizendo que ele era um homem de pequena fé. Por quê? Porque o discípulo escolheu olhar para as circunstâncias. A fé é uma questão de decisão. É uma área controlada pelo intelecto, não pela emoção. Não obstante, pelo fato de a fé pertencer para a quarta dimensão, ter fé implica crer no oposto para a terceira dimensão. De acordo com a perspectiva dos que vivem na terceira dimensão e que, por isso, carecem de fé, viver pela fé é sinônimo de ilógica, irracional e não científico. De acordo com eles, viver pela fé é crer no incompreensível. A bem da verdade, o mundo da fé não é oposto para a lógica, para a ciência e para a filosofia. É mais que isso. A fé reconhece a razão. A diferença, porém, está em que a cosmovisão da fé aceita o sobrenatural. Portanto, a cosmovisão da fé não é antinatural, é sobrenatural. Logo depois de ter acalmado a tempestade que fustigava o barco, Jesus perguntou aos seus discípulos: onde está a sua fé? Observe que Jesus não repreendeu seus discípulos dizendo que eles não tinham fé, mas simplesmente perguntou-lhes: onde está a sua fé? A que se deve isso?
Quando os discípulos subiram com Jesus no barco, o Senhor lhes disse: Vamos para o outro lado do lago. Se Jesus disse, acontecesse o que acontecesse, apesar da tempestade, o barco tinha de chegar à outra margem do lago. A palavra de Deus permanece para sempre, ainda que os céus e a terra passem. O problema é que os discípulos haviam se esquecido da promessa divina. O que nos diferencia como cristãos dos incrédulos é que não vivemos pelo pão material, e sim pela crença na promessa de Deus. No Egito, o povo de Israel viveu pelo pão durante 430 anos. Ao chegar, porém, no deserto, não podiam mais viver pelo pão porque não havia alimento, água, hospital, tampouco roupas. Eles dependiam somente do Senhor. Quando Israel cria na palavra, que era transmitida por intermédio de Moisés, caíam maná e codornizes, brotava água, enfermidades eram curadas e a roupa não se estragava. Durante 40 anos, o povo de Israel viveu não pelo pão, mas totalmente pela palavra de Deus. Da mesma forma, os cristãos de hoje devem reconhecer que vivem no mundo dentro de outro mundo. Os incrédulos vivem na terceira dimensão e estão sujeitos ao tempo, espaço e matéria, mas nós vivemos no mundo do Espírito Santo que supera o plano tridimensional. O Espírito Santo aproxima-se de nós por meio da palavra e por meio dela resolve nossos problemas. A Bíblia não é a palavra do mundo, tampouco é a palavra de um filósofo, de um cientista ou de um religioso. A Bíblia é a palavra de Deus que nos foi enviada do trono divino. Se lemos, ouvimos, conhecemos a palavra e servimos a Deus, Ele realiza milagres nesta vida desértica ainda hoje. É disto que trata a pergunta que Jesus fez a seus discípulos. O vento ruidoso, as ondas gigantes e as águas dentro do barco são coisas que podem acontecer na terceira dimensão. Entretanto, Deus deu força para subjugar a terceira dimensão por meio da palavra. Então, por que os discípulos não creram nela? Foi isso que o Senhor lhes perguntou. Instantaneamente, fez-se grande bonança no mar, tal como o salmista já revelara. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Salmos 107, versículos 28 e 29. Atualmente, o Senhor acalma a tempestade de nossa vida quando lemos a palavra, antes de sairmos em direção ao mundo. Devemos crer na palavra. A diferença entre nós e os não cristãos é o grande privilégio de termos a palavra e crermos nela. Você e eu vivemos baseados na palavra. Quando alguém se afasta do Senhor, não lhes resta mais nada senão depender do próprio sentido e juízo, sendo influenciado pelas circunstâncias. Ao se afastarem do Senhor, os discípulos prestaram atenção no vento forte. No entanto, quando alguém se aproxima do Senhor, não teme, apesar do vento e das ondas, porque Jesus é mais forte que as ondas, o vento e qualquer outra coisa do mundo. O Senhor nos amou tanto que seu corpo foi dilacerado na cruz e ele derramou seu sangue para pagar o preço de nossos pecados. Assim, podemos crer que o Senhor nunca se apartará de nós. Aconteceu algo muito interessante comigo. Quando eu era criança, quando eu era menino, e vivia no campo, o galinheiro pegou fogo e as galinhas morreram em consequência disso. Ao chegar mais perto, vi uma galinha morta, completamente queimada. Mas a forma de suas asas me chamou muito a atenção. Estava em forma de proteção. Quando levantei suas asas, notei que alguns pintinhos ainda estavam vivos, ou seja, a galinha havia feito todo o possível para proteger seus filhotes das chamas para que eles não perdessem a vida. Da mesma forma, Jesus carregou a cruz e derramou seu sangue para pagar o preço do pecado e nos salvar da morte eterna. Se crermos no Senhor, Ele passará a habitar em nós e jamais nos deixará.
Se nos aproximarmos do Senhor por meio da sua palavra, Ele nunca nos deixará. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Muito obrigado de todo o coração. Tem sido muito importante estarmos juntos nessa caminhada. Compartilhar esses sermões tem sido uma bênção maravilhosa. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Ative o sininho para receber mais notificações. Nós temos toda uma série de mensagens do pastor Paul Enxô. Diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho, isso é muito importante. Dê o seu like para fortalecer o canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo é muito importante e recomende para outras pessoas. Obrigado de todo o coração aos colaboradores, ofertantes e dizimistas do canal. Que Deus abençoe você. Abençoando o canal, você está abençoando a obra missionária em Guarabira, na Paraíba. Sucesso na sua caminhada.